O médico, já dizia de Atene, ele é apenas um agente. Ele é um simples agente. A medicina foi feita para o paciente. Nós somos um simples agente entre a conexão daquilo que é divino, né, que foi produzido por Deus, que é a sabedoria de poder curar e servir as pessoas. Então, o médico vem como ponte entre a ciência e a vida, né? Então, eu acho que a gente tem que entender a nossa missão. Nossa missão é servir e ele nos qualifica para isso. Então, me colocou na medicina para essa missão de ajudar as pessoas de alguma maneira. E depois na gestão, para transformar a vida das pessoas. Na música, para adocicar a vida das pessoas, né? Trazer um pouco de sensibilidade. Eu tinha um amigo que dizia, agora, nunca pare de tocar, senão você vai virar pedra. E é verdade, a música, ela, a arte, de uma maneira geral, ela mexe com a sensibilidade da gente, né? Ela deixa a gente mais perto da humanização. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento de carreira médica do Brasil. Hoje o papo é com um líder que transformou a dor em propósito, um médico que entende tanto do corpo humano quanto das almas das instituições. Ele hoje é presidente da Unimed João Pessoa, doutor em anestesiologia pela Unesp, professor da UFPB, referência nacional do tratamento da dor e um exemplo de médico que se reinventou dentro e fora do centro cirúrgico, com uma trajetória de quase 30 anos dedicada à medicina, ao ensino e à gestão. Ele mostra que liderança de verdade não se impõe, se conquista pela escuta e pelo exemplo. Então, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos compartilhar esse episódio com quem acredita que a medicina do futuro será feita por líderes humanos, éticos e visionários, como o nosso convidado de hoje. Fala, doutor Walter Ramalho! Ai, cara, se um dia eu for candidato a alguma coisa, eu vou lhe contratar. Viu? Até acrescentar que essa trajetória aí, que mesclou aí o médico assistencial, o médico centro cirúrgico, o médico de ATLS, de momentos críticos, isso também foi sempre mesclado com música, né? A gente vai falar. E eu, depois, quando direcionei para a gestão, acabei chegando hoje, eu estou como diretor de mercado e marketing da Unimed Brasil. Então, de tanto barulho que a gente andou fazendo por lá em João Pessoa, eles acabaram insistindo um ano e eu aceitei voltar para São Paulo, ficar para lá e para cá. Mas, sem dúvida alguma, vai ser um bate-papo muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Gostei demais de você e vamos embora, vamos para o bate-bola. Rapaz, eu tô aqui, eu já tinha te falado antes aqui em off, eu tô ansioso aqui para ouvir essa tua jornada, essa tua trajetória. Você estava me dando as pinceladas aqui antes, só para eu ficar aqui mais ansioso, mais aguçado mesmo para querer escutar aqui. Vocês não têm ideia de o que vai sair de bom disso daqui hoje, hein, gente? Coisa Mas boa. vamos lá, ó. Ó, o início disso daqui começou para mim, Walter, muito numa pegada de humanizar a saúde, apresentando que esse estilo super-herói que o médico sempre teve que ter não existe, porque é um ser humano como o outro qualquer e erra e falha e tem seus tombos no meio da jornada. Apesar de uma celebridade, uma estrela e que hoje você se tornou, eu Ah, quero começar com você. Quem é o Walter lá de trás, antes do jaleco branco? As origens, da onde vem tudo isso? Da onde que você sai? meu pai, Luiz Ramalho, do interior da Paraíba, lá de Bonito Santa Fé, morava, meu avô tinha uma fazenda grande, e a fazenda acabou com guerra lá, com briga, como diz lá no Nordeste, na bala. E eles saíram lá naquelas carroças e cavalos, procurando um lugar para se afastar de onde era a base da fazenda do meu avô, que até meu pai fez uma música chamada Santa Fé. E aí eles subiram, chegaram num lugar bem bonito, e eles disseram, vamos morar aqui. Que lugar lindo, né? Muito bonito. Que nome a gente dá? Bonito de Santa Fé. Então, meu pai vem dessa história, Bonito de Santa Fé. Ele dizia que ele era intermunicipal, porque a fazenda era grande, chamava Pascoal. E aí, lá hoje, tem 3 cidades na região que existia essa fazenda. São José de Piranhas, aí tem a Bonito de Santa Fé, enfim.
Pascoal, e isso tudo é integrado lá, nessa região que meu pai nasceu. Minha mãe já é da capital, então meu pai saiu do interiorzão, se apaixonou, minha mãe muito focada em ciência, ela acabou sendo odontóloga, mas na época tinha um sonho de fazer medicina, e na época, né, as coisas, as questões, meu pai com ela conversando, acabou que preferiram o caminho da odontologia, deixar plantões e atrapalhar a prospecção com os filhos. Meu pai era advogado, e tinha seus empreguinhos lá, federais e tal. E minha mãe e meu pai dizia que era advogado por profissão e músico por paixão. E minha mãe era uma odontóloga que, na verdade, quis fazer medicina, mas super estudiosa, sempre em primeiro lugar. Então, juntou uma mulher bonita, inteligente, com um sertanejo que vinha para São Paulo e, quando parou em João Pessoa, desistiu. Então, daí nasceram 5 filhos e eu sou o do meio, né? Diz que o do meio é sempre mais complicado, né? Mal resolvido, né? Mas não é verdade, não. Eu estou imprensado lá, mas tenho 2 filhos, dois irmãos mais velhos. Tenho um irmão mais velho, eu sou o segundo. E o terceiro a gente acabou perdendo num acidente de carro 10 anos depois da morte do meu pai, que morreu Ah, meus cedo, com pesos. 49 anos, com leucemia e mieloide crônica. E tenho mais 2 irmãs, então hoje nós somos 4, tá? Minha mãe já tem Alzheimer na fase já de paliação, então e eu tenho 3 filhos. Uma filha mais velha, Isabela, que está entrando no internato de medicina, um filho, Luiz Ramalho Neto, que está aqui comigo em São Paulo, está na INSP, estudando, na Link, aliás, Link of Business School, e o meu garotinho de 13, que é Davi, esse que disse que vai jogar pelo Barcelona, então deve ser minha aposentadoria, né? Provavelmente. Então eu tenho Pô, essa essa turminha. família tá bem equilibrada, hein, pô? Tem um médico, vai ter um empreendedor e um jogador de futebol. Aí. Eu já vi que você prega a diversidade nessa família, pô. Cada um Ah, vai para um lado aí, tá todo mundo feliz, poxa. e o filho é o seguinte, como já dizia, né? Confúcio, eu não sinto muito, mas nesse aspecto ele diz que procura um trabalho que ame e não terá que trabalhar nenhum único dia da sua vida. Então, a sabedoria muito plena nisso aí. Então, eu estimulo os filhos que façam o que gostam. Você tem que trabalhar é muito difícil, né? E eu não trabalho, eu só me divirto. Para onde eu vou é me divertindo. Então, não tem essa coisa de trabalho. Está trabalhando muito? Não, estou me divertindo muito. Então, não tem nada que eu abracei que não seja com absoluta convicção e com muito amor. Então, nisso aí eu me inspirei muito aí, agora na sua fala, que é exatamente isso. O médico, já dizia Dib de Atene, ele é apenas um agente, ele é um simples agente. A medicina foi feita para o paciente. Nós somos um simples agente entre a conexão daquilo que é divino, né, que foi produzido por Deus, que é a sabedoria de poder curar e servir as pessoas. Então, o médico vem como ponte entre a ciência e a vida, né? Então, eu acho que a gente tem que entender a nossa missão. Nossa missão é servir e ele nos qualifica para isso. Então, me colocou na medicina para essa missão de ajudar as pessoas de alguma maneira. E depois na gestão, para transformar a vida das pessoas. Na música, para adocicar a vida das pessoas, né? Trazer um pouco de sensibilidade. Eu tenho um amigo que dizia, agora, nunca pare de tocar, senão você vai virar pedra. E é verdade, a música, a arte, de uma maneira geral, ela mexe com a sensibilidade da gente, né? Ela deixa a gente mais perto da humanização. E Doutor God, humanização, você já gerou o primeiro corte espetacular desse episódio. Já. Eu tava aqui me deliciando aqui. E aí eu tava cada vez ficando melhor. Eu falei, pô, rapaz, isso daqui vai engajar demais, pô. Já amei. Essa tua fala aí é 100% tudo que eu acredito, pô. Então, tamo junto. E foi identificação aí. te agradeço imensamente por você É ter isso. conseguido trazer essa pérola com uma clareza, com o áudio perfeito. Então, agradeço a Deus aqui Amém. Tamo junto. pelo ganho aqui ó, o episódio já valeu para mim, hein? Já tô aqui realizado, hein? Pô, nem falamos Ó, nada ainda, já e eu vou valeu o fazer um episódio para mim. desafio, viu? Que eu tô aí, ó. Tô até olhando aqui. Eu tô indo aí tem uma premiação que a Unimed vai ter, Brasil, aí no Rio, no dia 17. Eu vou estar aí no Copacabana Palace, aí recebendo. Então, já queria lhe convidar para estar com a gente, ver se a gente se encontra aí no Rio. E vou lhe levar um livro Vamos, chamado A vamos. Missão, tá? Que é um livro que a gente escreveu lá com um grupo.
sobre o que a gente fez durante a Covid lá em João Pessoa. Então, tem um livro chamado A Missão. E eu Rapaz, meu leio. Deus do céu, mas isso tá cada vez ficando melhor, poxa vida. Pô, E vou, esse vou ganhar um livro, presente, vou poder tomar um ah, chopp e um vinho quero lhe com entregar em você. mãos, tá? Quero lhe entregar em Pô, mãos. não, olha, você tá prometendo isso daqui, você vai ter que Segunda-feira, cumprir, anota aí, pô. ó. Esse Segunda-feira, dia negócio de, esse 17. negócio de internet, eu não sou esse negócio de internet que fala as coisas e depois não faz, não, hein, poxa. Ó, eu vou te falar aqui já o horário que eu vou chegar lá, tá? Vou, Pra ó, gente- pera aí, vou até ver aqui na agenda, ó, de 17. 17 é segunda-feira. Vou te Então, falar o maravilha. horário que eu vou Segunda que chegar. vem, pô. Isso aí, segunda que vem. É 17 de novembro, né? Não é 17 Isso, de eu vou te dezembro, não, passar né? pelo teu celular o horário que eu vou chegar, tá? Acho que é Pô, umas 2h30 por aí, coisa aí. Eu te passo o horário, mas não, vamos nos encontrar vamos pessoalmente. combinar isso, né? Pessoalmente. Quero ver, quero ganhar esse livro aí. Não vai me enrolar, não, agora, Não, pô. já estou levando, vou levar mais de um, que você já fica aí para lá quem você quiser. Tá, me fala um negócio. Antes da gente chegar na questão da medicina em si Hum. e decisão de carreira, para que você foi para esse lado? Como é que era esse teu momento aí com teus quatro irmãos, teus pais, a infraestrutura que vocês tinham em casa era boa? Ó, meu pai era um cara muito família, tá? Então, ele pegava lá num fusquinha que ele tinha lá, botava 5 meninos dentro, ia para feira, levava a gente para campo de futebol, eh, acordava a gente 5 horas da manhã para tomar um banho de mar, aí depois ele ia trabalhar às 7, a gente dormia, e depois minha mãe levava para a gente para a escola. Então, meu pai, ele tinha uma coisa muito forte, né? Com a família, tá? Minha mãe sempre foi como tudo aquela mãe, provedora, protetora também. E quando meu pai faleceu cedo, com 49 anos, minha mãe foi uma heroína, né? Minha mãe foi uma gigante. Então, nós perdemos Que mais idade você de tinha, Walter? 13 anos. Ela era 16 mais 13 anos, rapaz. Que 16, você meu que ele irmão mais faleceu? velho. Eu com 13, depois vinha 9, 8 e 5, meus irmãos. E 10 anos depois a gente perdeu um irmão no acidente, né? Então, meu pai era muito família, era muito. E adorava música, passava o dia tocando violão. Depois a gente, ele, quando não estava trabalhando, estava em casa compondo. E depois a gente conta aí dos E episódios como é que. que, e como é que foi essa roubada de perder teu pai tão cedo, Walter? Cara, aí eu fiz medicina, porque do trauma de perder meu pai com câncer, na minha cabeça com 13 anos eu ia fazer medicina para descobrir a cura do câncer. Então veio isso na Legal. minha cabeça, então aquilo, eu vou fazer medicina, vou salvar pessoas, eu vou trabalhar com câncer. Acabei que trabalhando com câncer, como eu trabalho com cuidados paliativos e dor, então lidei muito com a terminalidade da vida, né? Isso também é uma outra coisa que azeita um pouco a gente, que a gente tem tanta experiência de tantas pessoas que só nos últimos momentos da vida começa a resgatar os verdadeiros valores, né? A família, uma esposa que às vezes se separou, eu já ajudei até a fazer casamento de quem estava perto de falecer, que retornou o casamento só para poder facilitar as questões, diria assim, de herança, de tudo entre os filhos, e ao mesmo tempo dizer assim, olha, eu queria, eh, enfim, pedir um perdão e realinhar o casamento. Então, isso aí eu já vi, não foi uma vez nem duas, porque quem, não, quem lida com cuidado paliativo sabe que geralmente quem cuida ou é a filha, tá? Os filhos são mais arredios, as filhas são mais chegadas. Ou é a mulher, aquela mulher que realmente casou com você por vocação mesmo, casou porque queria. Então esse lado aí também mexeu comigo. Então, eu entrei na medicina para curar câncer, tá? Entrei na medicina nessa inspiração. Não tinha ninguém da família. E fui o primeiro, né, para sair rompendo tudo e fazendo. E aí fiz internato. Estudei na Universidade Federal da Paraíba, fiz o 6º ano no Hospital de Servidor Público Estadual em São Paulo, um ano lá. Depois eu fui fazer residência médica, quis ir para Brasília, porque eu tinha um irmão que morava lá, era engenheiro, cara de inteligência artificial, GB Ramalho, e eu tinha uma perspectiva de ir para Brasília, eu ir para Chicago, que o cara que montou o serviço lá era o professor Zário Vieira. Então eu fui para o UNB, Não, uma, mas por que anestesia, pô? Da onde que vem a anestesia nessa cara, história? tive uma influência de alguns amigos, Zé Carlos Evangelista e outros que, sobretudo Zé Carlos, que orientavam, e a anestesia ela tem uma pegada um tanto assim de desafio, né? Porque a gente trabalha ali meu irmão Gêmeo dizia que é mesmo que
pilotar um automóvel a 300 quilômetros. A anestesia, ele está sempre ali flertando com o risco, né? Flertando com situações complexas, né? Que exigem reflexo, conhecimento, habilidade, autocontrole, né? Quer dizer, se desenvolver as soft skills, as habilidades não técnicas e as técnicas. Então, a anestesia, eu acho que ela é desafiadora, sabe? E a gente também, na anestesia, tem um aspecto interessante. Como é uma atividade que você que convive com anestesista, não é muito dona do seu tempo, é uma prestador de serviço, então acaba se unindo para se fortalecer. Então, o anestesista passou a Uhum. ser uma área que tem muita força política, muita maturidade política, e assim eu galguei vários casos. Eu fiz para completar, eu fiz anestesia na UNB, não terminou. Depois eu fui para Chicago, fiz um fellow lá com o professor Zé Vieira, como tinha nos meus planos. Depois voltei para o Brasil, para João Mas Pessoa. peraí, isso daí já tá casado? Não, solteiro. Aí vim para Tá. João Pessoa, aí me estabeleci como anestesista, me estabeleci, mas enquanto isso estava fazendo curso de acupuntura, tinha vontade de fazer dor, fui para a Unesp Botucatu, fiz dor e fui no Seca Camargo também, com Zé Oswaldo e com o Lino Lemônica lá em Botucatu, aí fiz doutorado lá com o professor Vani, já na área da anestesia, lá em Botucatu. Terminei, também fiz o fellow de acupuntura na China, passei 2 meses lá, quando eu fiz a titulação do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. É Então, mesmo, rapaz? Você ficou dois meses na China? fiquei. Na Quando época, isso? eu fiquei na China em 2005, quando era um país, assim, pobre e desorganizado. Agora, eu fui em 2025, é um país hoje excepcional, de uma capacidade Vale a de pena conhecer? Eu tenho maior vontade, rapaz. Nunca fui. imperdível. É mesmo, rapaz? Imperdível, é. E a gente vai fazer uma missão de novo lá, tá? Quem sabe você vai Pô, conosco. me conecta aí nessa missão. Pô, eu tenho uma vontade de Vamos conhecer, fazer. rapaz, mas nunca. Nós fomos em abril e esse projeto que redundou na primeira cirurgia remota, né, à distância, com internet de baixo custo, Sim. a não dedicada, isso foi uma construção que a gente desenvolveu dentro da China, com 2 parceiros, a Ed Médico e a David Médico. Então, é uma história que a gente vai contar já. Mas, para concluir minha formação, então, medicina, anestesia, dor, intervenção em dor, acupuntura, a área que é muito forte comigo, que é ensino e pesquisa. Fiz doutorado em Botucatu, sou professor lá na Universidade Federal, e fiz uma carreira muito forte na Sociedade de Anestesia, chegando a ser presidente do Conselho Superior da Sociedade Brasileira e também diretor secretário-geral da Sociedade Brasileira de Anestesia por 2 mandatos. Foi quando eu entrei na Unimed, e depois a gente conversa isso com calma. Aí, como eu comecei a focar mais em gestão, que eu já tinha sido presidente da Comissão de Dor na Sociedade Brasileira, presidente da Sociedade Paraibana de Anestesia por 3 vezes, 2 vezes, aliás, e tinha sido algumas posições que já tinha ocupado na carreira associativa. Isso despertou interesse, foi uma aproximação com a Fundação do Cabral, trouxe a Fundação do Cabral aqui para a SPA, quando a gente estava lá no mandato, depois levei para a Unimed, e depois criamos um MBA corporativo com a Fundação, e eu me titulei também na Fundação do Cabral como gestor de serviço de saúde, e estamos começando a segunda turma lá em João Pessoa, dos 50 primeiros formados, já vamos fazer a segunda turma aí de massa crítica lá, que foi interessante esse foi o primeiro MBA corporativo em saúde da Fundação do Cabral. E aí, essa minha sequência, antes de entrar em medicina, assim que entrei em medicina, mas antes eu já tocava, e no terceiro ano tinha uma banda de rock chamada Clã de Atena, e essa banda eram 3 médicos, um engenheiro e um arquiteto. E a gente achava que você deve conhecer o nosso vocalista, guitarrista, era Aguinaldo Ribeiro, que hoje é deputado federal. Aguinaldo era um cara de visão muito para frente, e dizia, Walter, vamos todos para Berkeley School, lá em Boston, tá? E o sucesso vai vir de lá para cá. E o cara pensava. Aí eu fui até um dia em Berkeley só para cumprir essa promessa, né? Mas foi só para tirar foto. E aí. Mas nunca teve o pensamento de largar a medicina por causa da Não, eu música, não, né? tranquei, entrei em medicina, fiz um semestre, tranquei e disse para minha mãe, ó, vou ser músico, vou ser médico, não. Ela E falou, tudo aí? bem. Ela Tá disse, tá, tudo tudo bem? bem. É o que você gosta, faça.
mas você vai estudar a música, tá? Não vai ser vagabundo, não. Aí, tá bom. O que é que você quer que eu faça? Faça a universidade. Aí eu entrei na universidade, eu estudei violão clássico de Djalma Marques, estudei harmonia com o maestro Capra, entrei na universidade. Depois de 2 anos de música, senti falta da ciência, que eu sou, adoro a ciência. Aí comecei a fazer os dois, aí tive que fazer uma opção. Aí não concluí música, concluí medicina. Mas persisto tocando até hoje e toquei já em várias bandas, toquei em baile, toquei em bar há um tempo atrás. Depois, há uns 20 anos, 25 anos que eu toco na igreja, é uma banda grande. Enfim, a gente faz umas jam sessions também. Guitarra é meu instrumento preferencial. Mas eu também gosto de violão, gosto de tudo, mas guitarra e violão eu tenho melhor performance. E o resto eu consigo enganar um pouco. Tá, e me diz uma coisa, onde é que aparece a dor nessa jornada? Sempre tive vontade de lidar com alívio da dor, tá? É uma coisa assim. Eu tenho uma coisa muito forte, que é uma formação cristã dentro da minha casa, e isso, com a morte do meu pai, ficou muito aguçada, né? Porque minha mãe era envolvida num movimento chamado Focolare, da Igreja Católica, e a gente sempre estava junto. Depois eu fui o primeiro lá em casa que acabou se tornando evangélico, eu sou evangélico, minha esposa também, e meus filhos, mas assim, e minhas irmãs também frequentam, mas somos todos cristãos. Mas a boa verdade é que isso, se você disser assim, qual foi a coisa mais acertada da sua vida? É ter convicção que você doutrina a sua vida, você alicerça seus projetos, sempre de joelho no chão. Então, é minha arma, é minha força, é minha alegria, é a razão de tudo que a gente alcança e a certeza que o sucesso não me pertence, é apenas uma concessão de Deus, desde que a gente esteja aí em sintonia com Ele, trabalhando em função da vida, né, pela vida, pelo reino. Então, o que me alegra é isso, é estar sempre focado em construir coisa boa, inspirar, transformar, contribuir, promover reflexão, mas o fundamento disso é a absoluta convicção da minha completa dependência de Deus. E aí, a partir daí, tudo vem. Então, vem a ciência, vem a música, vem a gastronomia, vem o prazer pela vida, vem a família, né? Prosperando e crescendo e atingindo seus objetivos. Então, Deus vai botando tudo no seu devido lugar. Mas é a certeza que a base do sucesso é uma família alicerçada e essa família alicerçada, ela depende de uma fundamentação, no meu entendimento, assim, muito forte, espiritual, que no meu entendimento passa por uma formação cristã. Então, a gente tem isso em casa, ninguém é obrigado a seguir doutrina nenhuma, ao contrário, é tudo espontâneo, é tudo por prazer. Então, do mesmo jeito que eu abracei minha esposa, meus filhos, minhas irmãs vieram em sequência, e tem um amigo que ele diz que o exemplo arrasta, né? E já Peter Schultz dizia que o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Então, se você quer influenciar alguém, se você quer transformar a vida de alguma pessoa, ou promover reflexão, ou enfim, trazer para a mesma página sua, seja a referência, cara. Não é da boca para fora, é nas suas ações, atitude, nos seus projetos. Então, eu acho que o exemplo realmente é a única forma de você prospectar melhor a vida ao seu redor. E diz que a gente, é, assim se coloca a tese, né, de psicologia, que o que você é, 80% representa a influência das 5 pessoas que você mais convive, né? Então, você montar um ecossistema de pessoas que pensam parecido, isso é sinérgico, começa a ter sinergia na sua vida, tá? E dentro de casa também. Se o ambiente é pacífico, é sinérgico, é amoroso, é espiritualmente forte, as coisas avançam. Então, muita coisa Deus tem feito na minha vida aí, mas é por isso, porque eu sei que é mérito dele, uma concessão dele, e a gente está pelo caminho e acaba sendo atingido por obediência. Mas me diz uma coisa, nessa história do teu caminho da dor, eu venho conversando com alguns colegas que lidam com ela e eu tenho a dor é um sintoma universal, vamos colocar dessa forma, né? É Mas expressão cada do sofrimento. paciente, cada paciente, esse é o ponto que eu queria chegar. Cada paciente sente de um jeito. Verdade. Como é que você, Walter, começou a aprender saúde? Começou a Ó, obrigado. aprender a ouvir a dor de cada paciente? Ó, primeiro, a anestesia é a primeira.
foi a primeira, eu diria assim, iniciativa para reduzir o sofrimento no aspecto de dor. Então, a anestesia nasceu, né, um dentista, né, William Morton, fazendo experimento com éter, para poder proporcionar um ambiente adequado para realizar uma cirurgia sem sofrimento. Então, evoluir da anestesia para a dor é quase uma trajetória previsível, porque você cede a dor com o princípio básico da anestesia, um fundamento básico, os quatro bloqueios da anestesia geral: bloqueio da dor, do reflexo, bloqueio da musculatura, do relaxamento, e o bloqueio mental, que é a hipnose. Então, o bloqueio da dor começa por aí. E quando você adentra na dor, que é uma expressão de sofrimento, né? E cada um expressa segundo as suas próprias experiências, a gente vê que tem um componente cognitivo associado importante, sobretudo na dor crônica. Na dor aguda é medo, ansiedade, mas na dor crônica é sobretudo depressão. Então você começa a entrar numa visão mais multidisciplinar, porque ela envolve outros aspectos, tá? Até na sua gênese, né, na sua fisiopatologia, ela envolve outros aspectos. E isso exige também que nem toda dor tem uma causa subjacente. Às vezes a dor é doença por si só, a sindrose complexa regional e tantas outras, dor fantasma, que são dores mais de expressão neuropática, você não tem uma causa aparente. As dores nociceptivas inflamatórias têm mais causa aparente. Então, nessas expressões de dor, que a Saunders, que é uma holandesa, chama de conceito de dor total, aí tem os aspectos físico-químicos, né, que são o processo inflamatório, os aspectos físicos mesmo, a repercussão psíquica, que são as comorbidades, a forma com que isso gera impacto na ambiência social, nos afastamentos da família, do trabalho, e como você espiritualmente encara com esse processo de sofrimento. Então, é tanto que quando fala de dor, o conceito é dor total. Então, dor total é porque ela é multidimensional, daí precisa de múltiplos profissionais de diversas áreas para abordá-la. E a gente precisa mergulhar na dor, por vezes, para identificar um eventual diagnóstico que está sendo, com primeiros sintomas, se expressando sob uma forma de dor. Então, muitas vezes no nosso consultório, ao longo dessa vida, eu tenho uma compulsão para o diagnóstico, o paciente vem com cirurgias indicadas e a gente direciona para outras situações, às vezes até piores, quando o diagnóstico não é uma doença oncológica, por exemplo. Então, precisa, quando você vai analisar a dor, ter uma visão ampla do paciente, tá? Nos aspectos físicos, psicológicos, todos esses contextos sociais, e você mergulhar pelo conhecimento médico. Isso é uma coisa que é desafiadora, que você buscar o diagnóstico é muito desafiador, incorporar o máximo de tecnologia em favor do paciente. Então, nesses conceitos todos, você chega naquele conceito, né, de Hipocrates, né, que a gente deve curar quando possível, aliviar frequentemente e confortar sempre. Então, isso é um conceito de paliação também, e quando a gente fala da medicina hipocrática, você falou agora, por isso que eu digo que a gente está se afinando, que é parecido. O conceito do médico ideal, para mim, é aquele que tem, primeiro, o conceito hipocrático na mente, nunca causar um dano, né? Primeiro, não causa um dano. Ou seja, indica com pertinência, sabe que está fazendo o melhor paciente. Segundo, trabalha sempre em benefício do paciente. Ele é o centro, cara. Ele é o nosso objetivo, tá? O alvo de toda a nossa atenção e formação profissional. Terceiro, com senso de justiça, ou seja, você tem que saber facilitar a vida das pessoas, né? Então, você não pode criar dificuldades, você tem que caminhar. Eu acho que o médico, não é que ele tem que trabalhar sempre de graça, mas ele não pode deixar ninguém desassistido porque não tem dinheiro para pagar. Então, o cara que, primeiro, não causa dano. Segundo, trabalha em benefício do paciente, 100% de justiça. Se você associar isso, uma formação acadêmica robusta, para isso eu fiz de especialista em dor, intervenção em dor, em anestesia, título superior de anestesia, doutorado em anestesia, e todas essas coisas, título do Colégio Médico Brasileiro da Acupuntura, é para você ter formação para trabalhar a serviço da vida. Então, uma boa formação acadêmica e, por fim, a cereja do bolo, né? Que é um elevado espírito humanitário. Então, o cara que tem princípios éticos, formação robusta acadêmica e uma boa formação humanitária, esse é um médico de respeito. Quando ele consegue incorporar a tecnologia a serviço da humanidade, a serviço da humanização, aí ele chegou numa fase sublime em que ele evolui, tá? Mas ele cria com a tecnologia pontes. E o ponte, exatamente entre a falta de acesso, onde exige necessidade do cuidado, você leva extrema qualidade tecnológica, porque você fez essa ponte
que é a tendência desses modelos híbridos, humanoides, e, enfim, da inclusão tecnológica mais comum, sem perder a base, né? O feijãozinho com arroz, que é a formação ética, a formação acadêmica robusta, a visão humanitária e a incorporação tecnológica como uma forma de evolução, tá? Eu nem digo Rapaz, revolução. a gente tá meio que num bate-bola mesmo. Você já introduziu outro tema que eu queria falar contigo, Diz sem aí. saber. Rapaz, não, olha aqui. Meu ponto é: você foi doutor pela Unesp, Isso. professor da UFPB, coordenou residência, formou aí Ainda coordeno, diversas. tá? Ainda Ó, coordeno, 15 anos já. formando diversas gerações de anestesistas. E Vários, mais aí, de 200, mais de 150. meu ponto de hoje. Temos aí a demografia médica brasileira da USP, aquele trabalho do Mário Schaffer, que eu acho maravilhoso, apontando que 65% dos estudantes de medicina fazem medicina ainda por salvar o próximo. Mas 35% já faz com outros objetivos, e inclusive alguns com objetivos financeiros. O que que, no teu ponto de vista, mais mudou na formação médica desde que você começou a ensinar? Cara, eu digo que eu sou daqueles heróis da resistência, porque eu dou aula é, incorporando tecnologia, mas focado muito em princípio, em valor, em conceito. Eu promovo muita reflexão com meus alunos. Eu sou amigo dos meus alunos, a gente se relaciona de igual para igual, aprendo com eles muito, mas, sobretudo, não só aluno de pós-graduação, que já é um time já mais maduro, mas de graduação, porque eu dou aula na graduação e na pós, e ainda coordeno a pós, há muitos anos, né? Desde 2010 que a gente coordena, criamos a pós-graduação lá em João Pessoa, criamos a Comissão de Residência Médica do Estado, do município, eu participei da criação desses processos todos e de uma inversão, né, em que a gente passou muita gente sair do sul para o nordeste, em vez do contrário, né, que a gente descia a ladeira aqui para vir pegar conhecimento. Então, eu tenho essa visão de que há uma depreciação da formação médica em razão da multiplicação das escolas médicas sem critério. Mais do que abrir sem critério, é não acompanhar a qualidade dessas escolas. Então, virou um caça-níquel, tá? Isso é verdade. Vou dizer que são todas, né? Então, a gente Sim, tem, lógico. por exemplo, o professor Vani, que para mim é mesmo com o pai, Luiz Antônio Vani, um gênio, de uma família de gênios, dos filhos dele, Lucas e Mateus, tudo gênio. Ele estruturou uma faculdade aqui em São José de Campos, que é padrão americano, cara, é um negócio espetacular, Humanitas. Então, tem muita coisa boa de iniciativa privada, mas a gente vê de uma regra, uma preocupação. Me conecta com ele depois para eu conhecer essa história, pô. Trazer aqui pro canal Cara, também, pô. você pode ir lá, se convidar esse cara, você tem um dia diferente, tá? Porque o filho dele é um gênio, né? O Matheus. E ele é uma das pessoas mais simples que eu conheci e já foi tudo. Tudo que você já possa imaginar ser, esse cara já foi. E hoje ele é reitor lá da Universidade de Humanitas, então, esse Que cara, eu legal. vou passar o contato para você, Luiz Antônio Vani. Foi um privilégio tê-lo como orientador do doutorado. Terminou o doutorado há uns 10 anos. Ah, foi teu Então, orientador? ele Que foi. bacana. Olha, eu ia fazer doutorado na USP em Dor, que era a minha área. Eu mudei para a Unesp e mudei para anestesia em reposição pelo orientador, porque senão eu vou escolher, né, nem o tema, nem a instituição, vou escolher o orientador, que isso foi um privilégio para poucos. E eu tive na minha vida sempre isso, perdi o pai cedo, mas em cada etapa da minha vida, Deus deixava uma pessoa ali para me dar um suporte. E eu tive, durante cada etapa da minha formação, uma pessoa ao lado para me dar suporte. Então, Eu, finalizando, eu, eu, eu tenho. Pera, deixa eu ver minha câmera aqui, ver se vai aparecer. Esse é a minha capa de celular, rapaz. o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É isso aí, irmão. Tamo juntos. É Ele que não me deixa faltar nada, me protege, me ilumina. É isso aí. Eu sou dependente, cara, dependente. Sou um dependente Não, funcional. isso aqui já está completamente fora daqui do meu script, mas eu acho que ele coloca as coisas para a gente falar. Uma coisa importante desse tópico que você está trazendo, e é o jeito que eu vivo e que eu quero ver teu ponto de vista. Quando a gente fala isso, principalmente para os mais jovens, não quer dizer que a vida é fácil, né? Não é nada ao contrário. É o contrário, irmão. Olha, aqui é o seguinte. Deus, já que a gente abriu aqui,
eu digo para os meninos que é como se fosse um joguinho eletrônico, que você vai passando de fase. Quanto mais se aproxima, vai ficando mais difícil, não é mais fácil, porque É. ele vai lhe testando, fortalecendo, vendo que você aguenta o tranco, vai lhe dando desafios, tá? Mas assim, mas Deus honra quem o honra. Mas que dizer que é vida fácil, nada. É guerra, é guerra. É Mas vamos para verdade. completar aquela nossa fala, que diz assim, então, essa sequência que a gente falou da anestesia, da dor, tá, e tudo, então, eu acho que eu fui buscando, eu sou um cara muito focado, tá? Eu digo que eu sou indistraível. Eu coloco um negócio na cabeça aqui, ó, Eu tô vendo, pô. Deus dá um insight, eu olho aqui e digo, vou fazer. Então, quando eu fiz internato em São Paulo, lá eu decidi ir para Chicago, porque eu queria conhecer o maior anestesiologista brasileiro da história da humanidade toda. O maior anestesiologista chama-se Dr. Zaire Vieira, Garcia Vieira. Eu digo, eu quero conhecer esse santo cidadão. Aí fui para Brasília por isso, o conheci lá, ele passava 2, 3 vezes por ano lá, e com isso eu fui a Chicago. Eu disse, eu quero fazer dor, porque a anestesia é bacana demais, mas você perde o contato com o paciente. Ele vai dormir, né? Você não tem. E eu gosto de conversar igual a você, aí eu preciso de clínica. Aí abriu uma clínica de dor. E clínica de dor tem que conversar muito para entender. O paciente vem com dor, ele tem. O mais importante é saber que dor ele tem, que tipo de paciente tem aquela dor. Então, você não é que tipo de dor o paciente tem, mas que tipo de paciente tem a dor que está expressando sofrimento, que é muito complexo no universo ser humano. Então, eu trouxe para essa ambiência. Depois, assim, o fato de ser músico, o fato de ter espiritualidade, o fato de estar procurando sempre melhorar, ser um estudioso, ser E professor. a filosofia você foi buscar antes ou já tinha? Não, eu, na verdade, isso veio uma construção simultânea, tá? Eu acho que nesse tempero aí, que tem seus defeitos também, né? Só essa belezinha tem seus problemas, e eu sempre digo que eu procuro, e meu concorrente sempre fui eu mesmo. E eu sempre olho para Perfeito. mim para ver como é que eu faço para me tornar um ser humano melhor. Aí vou corrigindo minhas deficiências, que são inúmeras, tá? Só que eu vou corrigindo, eu posso dizer, estou sempre avançando. Eu não paro nem dou ré. Mas eu vou um passinho, às vezes um passo mais largo, às vezes um passo mais lento, às vezes passo um tempo estagnado, entendeu? Mas sempre progredindo. Então, em corrigir deficiências da nossa imperfeição que é própria, né, de cada um. Então, eu encaro isso. Então, quando a gente vai pensar em prospecção de projetos, madrugada, à noite, vem uma inspiração, vem um insight, o Espírito Santo inquieto, o cara diz, pronto, vou por aqui. E assim tenho feito, tá? E só vou onde ele manda. E quando vai, é para dar certo. E esses de noite, de madrugada, você anota, bota no celular, é Bota, bloquinho, é bota, cabeça bota. mesmo. É minha cabeça. As pessoas perguntam à minha esposa: teu marido dorme? Profundamente. Ele tem dificuldade de acordar. Agora, ele não é de dormir cedo. Eu durmo de 1 da manhã, 2 da manhã. Eu não durmo de 11 horas, 10 horas. Isso aí é chance zero. Eu não consigo. Estou ativo. Essa hora ainda estou com a cabeça acelerada. A poeira baixa, adrenalina. Então, às vezes, na madrugada, né? Eu tenho um amigo que diz que na madrugada a fila para falar com Deus é menor. Então, você. Ah, tô Essa é dormindo. boa, essa é boa. Aí, às vezes, de madrugada, eu dou umas conectadas, umas conversadas. E vem muita coisa boa daí. Volta e meia, Não, vem. peraí, eu interrompi o teu raciocínio. E a filosofia apareceu em que hora na Não, tua aí. vida? Não, na verdade, quando você diz assim, a teologia, a filosofia, eu fui apenas um curioso. Um curioso. Não estudei filosofia, tá? Nem estudei Entendi, teologia. Fui só um curioso. Fui entendi, incorporando esses entendi. ingredientes. Eu sou como diria assim, eu sou um aficionado pelo conhecimento, tá? Então, eu acho que todo conhecimento é válido e você precisa mergulhar e buscar. Aí vai somando, né? Aí você começa a ter uma visão de mundo diferente, tá? Então, E tem, né? a música me ajudou, tá? A arte de uma maneira geral, o esporte que eu fui, tudo, esporte. Jogava futebol, desse tamanho eu joguei basquete pela seleção paraibana, eu era armador, pequeno, mas armadorzinho lá, habilidoso.
eu joguei, no mar fiz tudo. Ó, você para de ficar inventando história aqui, ó, que eu vou atrás Windsurf, dessas provas velejo, aí, hein, pô. mergulho, ó, windsurf, velejo, mergulho, sky, é, é, como é que chama? Esqui, tudo eu sempre gostei no mar, cavalgada é outra coisa que eu adoro, ou seja, essa panela de troço sempre ajuda você a refletir. Cria vínculos, né? Relacionamentos, tá? Aprende sempre uma coisa por onde anda. E eu fui na minha jornada médica. Jornada médica eu sempre fui, ó, faz anestesia, faz dor, faz acupuntura para colocar na tua clínica de dor, professor, ensina, pesquisa, repassa isso, palestrante, quer dizer, foi se acrescentando, né? Entendeu? E a primeira vez que eu me apresentei em público, foi tocando violão, quando eu era aluno de primeiro ano do Colégio Marista, lá do João Pessoa. Então, era um moleque de Ih, você 13 foi anos, marista, rapaz? Eu fui marista também, pô. Marista. Ih, olha lá, Eu rapaz. estudei em dois colégios de padre. Primeiro, o Colégio Arquidiocesano Pio XII, até a oitava série. Depois, por jogar basquete, eu fui convidado por conta disso para ir para o Marista, até com facilidade de bolsa e tudo. E aí joguei basquete lá também. E estudei no Marista primeiro, segundo, terceiro ano. Nesse Marista que eu conheci meus amigos aí, estreitei relacionamento com mais quatro amigos, que aí formou a banda Clã de Atena, a banda de rock que a gente tinha lá em João Pessoa. E ainda hoje, com 40 anos depois, esse ano faz 40 anos, a gente se encontrou já umas duas vezes, e devemos nos encontrar em novembro para fazer um revival aí. Então, essa lógica me fez galgar essa sequência. Só a gestão que entrou por conta da minha atividade associativa na Sociedade Brasileira de Anestesia, e depois os caras disseram, ó, cara, por que tu não se candidata ao Unimed de uma pessoa? Se eu quero conversar. Mas você já era cooperado? Você estava já trabalhando Já, na era cooperado, Unimed? mas meu foco era assistência, sempre muito focado em assistência, E ensino e agora eu vou te pesquisa. botar numa roubada. Pergunta de verdade. Você ia nas assembleias? Nenhuma. Queria nem ouvir falar. Queria tocar violão para praia, entendeu? Conversa da Assembleia para discutir sexo dos anjos, não resolver nada. E eu ficar lá perdendo meu tempo. Nem ia para festa, tudo que fizesse de festa eu também não ia. Dificilmente eu ia para essas coisas, nem tinha interesse nenhum por cooperativa. Tá? Aham. Meu interesse era associativismo. Aí o mosquito verde me picou, tá? Do cooperativismo. Aí eu comecei a Não, entender. não, pera aí. Ó, antes de entrar no cooperativismo, tem uma coisa mais importante que a gente não falou. Hum. Sua digníssima apareceu em que E momento aí dessa jornada? eu voltei para morar em João Pessoa, vou dizer rapidinho. Eu estava em Chicago, o Zara arranjou bolsa para eu ficar lá, queria que eu ficasse lá, que eu fizesse de novo a residência para poder morar nos Estados Unidos. Validar. Aham. E ser um cara que seria provavelmente o braço direito dele, ele gostava muito de mim. Por afinidade pessoal, não tem nada a ver com ciência, né? Afinidade pessoal. Ele tem uma admiração muito grande e a recíproca era total. Mas aí eu perdi um parente lá de uma pessoa, e minha mãe sozinha, eu com meu irmão morando na França, fazendo doutorado, e passou muitos anos lá, 8, 10 anos lá na França, não tinha perspectiva de voltar, tinha perdido um irmão mais novo, tinha minha mãe e duas irmãs, tudo lá sozinha, e eu em Chicago. Eu disse, cara, vou voltar para João Pessoa, não vou. Cheguei em Brasília, botei os troços num golzinho que eu tinha lá, 1.0, um golzinho. Chamei um amigo Marcelo Maia para ir para lá, e de lá a gente foi surpresa para João Pessoa. Eu cheguei em casa, e meu amigo entrou e disse: E aí, doutora Jaira, cadê o Walter? Ele está em Chicago. Vem passar o Natal, não vem nada. Ele deve, talvez em janeiro. Eu disse: E esse rapaz aí, quem é esse? Oxe, meu filho, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, voltei para casa. Foi assim que eu mudei. Ainda tem aquele quarto aí na frente, aí foi um chororô, um abraço, um beijo, foi uma surpresa. Aí voltei para casa para dar suporte à mãe e às irmãs. E alguém disse assim, mas rapaz, tu largaste Chicago, cara. Pois é, fiz a decisão certa, optei por família. Hoje todo mundo encaminhou, eu convivi 6 anos com minha mãe, depois ela abriu um Alzheimer, e eu tive essa dádiva de voltar para casa, dela receber o filho de volta. Perdeu um no acidente, mas recebeu um de volta, que estava fora do país. Depois o outro irmão que estava na França voltou também, minhas duas irmãs. Hoje é todo mundo estável, todo mundo super tranquilo, minha família é zero de problema entre nós,
tem dinheiro, não apita nada lá. Até minha mãe já com Alzheimer avançada, a gente para reuniu, dividiu as coisas, quem precisava mais ficou com mais, quem precisava menos ficou com menos, não tem negócio de conta de vem para cá, não tem. Isso aqui, você quer, fica para você, pronto. É coisa, foi um negócio tão simples assim que a gente vê tanta história diferente, né? Então não tem isso lá. E a gente tem essa coisa de estar junto. Sempre a gente está se encontrando, os irmãos. Mesmo perdendo o pai e mesmo tendo uma mãe com Alzheimer que já não conecta com a gente, está numa fase avançada. Mas assim, essa decisão de voltar para casa foi isso. Eu voltei por família, tá? E tinha convites para. Eu trabalhei no INCOR, passei um período no INCOR, na verdade, estagiando, então me convidaram para ficar lá. Pedro Condenberg, e o próprio, a própria, oh meu Deus, é, agora fugiu o nome, mas Pedro era o cara que está mais perto da gente. Fiz o convite Uhum. para ficar com o Renato Saraiva lá no Sara Kubitschek, Cara, tive convite puxa. para ficar em Chicago, tá? José Otávio Auler Júnior, tá? E Maria Carmona, que lá aqui do INCOR, enfim, eu passei tive essa coisa toda, mas depois, quando lá em João Pessoa, eu já cheguei, já me envolvendo com a sociedade, aí eu circulei muito, tinha um sonho de ser palestrante, consegui, tinha um sonho de fazer doutorado, fiz por isso, tá? Era um desejo de alcançar essa fase, ainda tem alguns sonhos pela frente, mas eu fui cumprindo aquele, riscando meus objetivos, tá? E depois, quando alguém me cutucou para ser candidato na Unimed, eu fui e perdi a eleição por 28 votos, tá? Abriram outra chapa de oposição lá para dividir a oposição e eu perdi. Eu desisti, foquei em anestesia, foquei nossas áreas de anestesia. Aí, 4 anos depois vieram me cutucar de novo. Aí foi um contexto diferente, eu acabei sendo eleito aí por 82% dos votos. Me reelegi depois de 28 anos sem disputa, vou agora sexto ano, né? Vou terminar em 2 anos, vou entregar o mandato, acabou. Também entrego o bastão, passo o bastão. Mas fizemos muita coisa Olha, boa. olha que isso muda, hein? Não, não, lá já está certo. Ainda bem que até Não, proibido. mas pera aí, rapaz. Você para de me enrolar. Responda a digníssima, poxa vida. Sim, aí eu conheci minha Você mulher. falou da volta e não Eu falou conheci da minha mulher quando eu digníssima. voltei para casa. Depois esse episódio aqui vai ter problema em casa, hein? Quando eu voltei para casa, aí fui dar plantão na maternidade Canda Vaga, aí encontrei uma bela ragazza, estudante de medicina já ali perto de terminar, e estava entrando no internato, e eu era residente já. Residente não, era médico pós-residência. E aí, conversa vai, conversa vem, vai comprar um cachorro quente aqui, vou estar ali. Fui deixá-la em casa um dia, não tinha nada, e Laura Pausini cantando ela cantarolou uma música de Laura Pausini que estava rolando no carro. Eu disse, para que voz linda. Não sabia que você cantava, não. Nem eu. Ela disse, tá bom, eu estava com o violão velho no carro, umas 3 cordas só. Disse, ó, esse aqui não dá, vou voltar com o violão bom. E está indo aí eu venho amanhã pra gente. Fomos, peguei o violão, foi à beira da praia, eu só tocando e ela cantando. E aí, quem me conhece diz que ela me pegou pela garganta. E aí, meu sogro olhava assim, a gente tocando, ela cantando. Você vai ter esse prazer de conhecer, ela canta muito bem. Aí, meu sogro dizia: Eu não sei quando foi que eu ensinei essa menina, graças a Deus, que ninguém ensinou, porque tem uma voz linda. Ela canta, ela é médica, ginecologista, obstetra, não exerce mais isso aqui, porque ela fez mastologia depois, e ela é mastologista, fez mestrado, está terminando doutorado, musicista, fez teologia, tá? Essa fez teologia, curso Ah, que superior. legal, pô. Foi. Então, ela é médica, ginecologia, obstetra, mastologista, mestre e doutor em mastologia, terminando agora o doutorado, e fez teologia graduação. Ela é líder de célula. Nós demos, eu e ela, um tempo, ela continuou dando aula na escola bíblica, lá na igreja, tocamos nós dois, umas 2 vezes por mês eu toco lá na igreja, na escala lá dos Levitas, né? Na banda bacana, bem mais de 20 anos que a gente toca junto. E assim a gente vai tocando, aí se virando. Por isso é assim. E tá bom. Então, essa aí, check. Me diz um negócio. O teu momento lá de divino, que você acaba sendo cooptado para a presidência da Unimed, veio meio que num momento meio que de crise do sistema. Quais É, foram as principais dores que você encontrou ali que você conseguiu dar um mas direcionamento? acho que o maior problema da gestão em saúde é cultura, tá?
A cultura, ela diz que engole o café da manhã, né? A estratégia do café da manhã, Café da Piketty, manhã. eu acho que ela não só engole, ela engole até antes. Você dormindo, ela já está rápida. Ela não deixa nem crescer a estratégia. Então, eu acho que cultura, a mudança de cultura, eu acho que a virada de chave está nisso aí, tá? Em você colocar muita gente na mesma página, com objetivo comum. A gente incluiu lá na Unimed, eu trouxe para a Unimed, que eu conheci lá na SBA, né, o Gerson Zima da Niun, foi muito importante, que trouxe metodologia, o método OKR era uma coisa nova no Vale do Silício, a gente implantou lá, estabelecemos 5 colunas, né, que é atenção primária, reforço do ecossistema, inclusão digital total, modernização da gestão e remuneração médica. Esse último item que a gente está ainda, Uhum. esse que a gente precisa ainda melhorar, mas fizemos muita coisa e agora a gente implantou performance, está avançando, foco é resgatar um pouco mais da dignidade na remuneração, mas porque eu entrei no IMED 28 de março, às 18 horas, fui eleito já no olho do furacão da Covid, 2020. Então, já entrei mergulhando na Covid. Então, foi um momento assim que eu nunca me senti tão médico na minha vida e tão útil e tão realizado, tá? Nessa ocasião, você vai ver no livro que eu vou lhe entregar, e a gente está produzindo aí alguns vídeos, né, para caminhar para um documentário, e o livro serve para isso, para virar um documentário. Então, um colega nosso, que é Petrus, que era o coordenador do Núcleo Covid, eu convidei, botei o cara como diretor do provimento, e eu aqui como presidente. A Já gente, gravei com o Petrus. Petrus, cara top, viu? Já, top, 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 top. top. Aí a mulher dele disse, na época, você tá louco, cara? O que é que você tá fazendo nesse hospital? Ele disse, minha filha, se eu morrer lá, vai ser da forma mais feliz da minha vida. Eu vou morrer fazendo o que eu gosto. Aí a minha, eu tive uma conversa com ela também, disse, olha, sabe que eu tenho um traço trombofílico, já tive uma TVP, um sobrepeso e sou muito atópico, então não sou um cara bom para ter Covid. E eu tive 4 vezes, né? Tava para pedir até música do Fantástico. E não era uma boa para isso. Mas na primeira conversa com ela, só, tu conhece teu marido, né? Eu não sou de bunker, eu sou de trincheira, sou de linha de frente. Eu vou para cima, eu vou para dentro da UTI, eu vou para a linha de frente, eu vou onde precisar, tá? Porque eu entendo que quem lidera tem que ser o cara da época, aqueles generais que puxava a espada e ia na frente do esquadrão, de toda aquela tropa, né? E não o cara que fica no bunker lá com o joystick dando ordem. Então, eu disse, eu vou para frente, linha de frente, para proteger vocês. Eu posso ficar aí 6 meses, um ano sem vê-los, é para protegê-los. E se acontecer alguma coisa comigo, é possível, estava escrito. Falo para os nossos filhos que é que o pai dele foi fazer lá. Mas eu vou para a linha de frente, não vou deixar ninguém para trás. Então, esse lema de não deixar ninguém para trás foi uma coisa forte que aconteceu. Nós montamos um time com resultados excepcionais em João Pessoa. Tivemos uma taxa de letalidade em paciente com score de SOFA 4 no TI de 28%, né, quando os grandes civis tinham 40%. Atendemos lá 240 mil pessoas, para um índice de óbito assim, baixíssimo, de 0,9%, abaixo até do valor de letalidade da Alemanha. Tivemos muita inovação lá, implementamos lá catéter de alto fluxo, né? Foi logo no início, tomografia por bioimpedância elétrica à beira do leito, a ECMO, montamos até um centro de formação, robótica, né? Plataforma robótica durante aproximar o paciente que estava inacessível em razão da restrição sanitária, usamos plataforma robótica, usamos cães-terapia, usamos tanta coisa boa lá, plasma convalescente, fomos o primeiro da Unimed a fazer, inclusive com o protocolo da CONEP, só que isso aí, fomos até convidados para fazer parte do estudo multicêntrico com a Universidade de Toronto, e acabou que a gente viu que não trouxe grandes vantagens o plasma, mas era o que se falava na época, então tivemos muita inovação, fizemos um trabalho espiritual forte lá, porque a gente criou uma estrutura de descompressão e cuidávamos da sanidade também mental, então a saúde física e mental. No projeto de saúde mental, tinha espiritualidade. E aí tinha um padre lá, a gente manteve, botou também pastor, criamos momentos de louvor, de oração, de atendimentos, né, espirituais. Clínica do abraço, a gente tinha um plásticozão estruturado que você abraçava quando não podia ninguém se abraçar. Através do plástico a gente se abraçava e isso foi muito terapêutico.
Trouxemos com tecnologia a família para perto de quem estava lá nos seus últimos momentos. Temos um coral lá em João Pessoa, que eu faço o convite para você ir naquela terrinha, que é feito de crianças da nossa comunidade ao lado do Hospital São Rafael. Crianças, um coral maravilhoso, de uma maestrina lá, de Socorro, lá, Estrela, espetacular. E esse pessoal faz um trabalho, esses meninos evoluem de membros do coral para jovens aprendizes, e depois viram funcionários da Unimed. Então, tem vários funcionários com esse histórico Que lá, e alguns deles, bacana! inclusive, fazendo faculdade pela Faculdade Unimed, que nós somos polo lá em João Pessoa, gratuitamente, fazendo sua faculdade, está evoluindo, e eu acho que isso é bacana. Então, como também um terreno que tinha atrás nós temos 3 hospitais hoje lá em João Pessoa. Nós éramos 6, 8 unidades, somos 19 hoje. E nós temos 3 hospitais. Esse hospital maior, com 240 unidades, 240 leitos, era estruturado em 8.800 metros quadrados, né? E numa rua de grande circulação. E aí nós tínhamos uma outra escola atrás, um terreno vizinho, que era a escola pública. Conversei com o governador, João Azevedo, falei para ele, ó, vamos fazer uma permuta, tem uma área do outro lado, te entrego uma escola pronta, moderna, com conceito de aproveitamento de chuva, de acessibilidade, de energia limpa, e a gente monta uma estrutura de laboratório, fazemos uma parceria, vamos fazer laboratório de robótica, de anatomia, ciência, vamos fazer um colégio aí que seja tempo integral, vamos mudar a faceta dessa comunidade aqui do lado. Ele, pá, topou. Nós levamos para a Assembleia, aprovamos por unanimidade, compramos um terreno, construímos a escola, que é a melhor escola estadual hoje da Paraíba, entregamos montada e recebemos a escola antiga, que já está desgastada, demos um banho de loja, está lá. Temos hoje 1,7 hectares, numa área de grande circulação, e nessa área hoje, que está o administrativo, a prospecção de fazer o que a gente chama de Cidade Unimed, é um projeto bem usado lá. Mas, enfim, só mostrando que é, abrir um novo hospital, nós abrimos 2, além do que já tinha, é, a expansão, o crescimento de carteira, crescemos 11% ao ano em carteira e em receita. Eu dou vários números aqui para você. Pegamos Como é que. Peraí, como é que é o nome da tua digníssima esposa? Tassiane Campos Ramalho. Doutora Tassiane, depois dessa fala do seu digníssimo, a senhora já sabe que ele vai ficar mais um tempo na Unimed, né? Sabe que essa história que ele está contando para a senhora de 2 anos, você está vendo com esses olhinhos brilhando que é tudo uma lenda, né? Ah, a vida é feita de ciclos, Carlão. E aí eu vou cumprindo os ciclos e vou abraçando os desafios. Já estou com várias prospecções. Apesar de que eu estou hoje no Nubank Brasil, né? Na diretoria de mercado e marketing, então eu tenho 3 anos aqui ainda. Vou cumprir os 3 anos, tá? Isso aí não gosto, não deixo nada para trás. Mas a minha cabeça já está em outros cenários. Então, do jeito Ah, que não, João Pessoa. desculpa te interromper, só num gancho disso daqui que eu estava querendo te perguntar. Você tem esse perfil de origem e formação do anestesista, que, no meu entendimento, vocês acabam conseguindo ter um controle do ambiente cirúrgico e até quase que uma obrigatoriedade de ter aquele controle, que você tem a vida do paciente na tua mão. Então, você está ali dominando aquilo ali. Como é que é esse paradoxo de você não conseguir ter o controle na gestão porque você depende de outras pessoas? Mas é o seguinte, eu tenho por princípio, vou citar aqui a Billy Diniz, que é um cara que eu admirava muito. Ele dizia que gestão é gente e processo. Se tem alguma coisa Ah, errada, ou tem problema com as pessoas escolhidas, ou tem problema com o processo. Melhora o processo, melhora as pessoas. Como é que eu encaro isso, aproveitando essa sabedoria dele? Eu acho que, primeiro, tudo começa com valor, com princípio. Com princípio e valores, você define as pessoas que você quer trabalhar com elas, que têm princípios e valores em comum. E não precisam ser iguais, tá? Que já dizia o professor Gilmar, lá da Fundação Dom Cabral, que avançamos mais quando unimos os diferentes em conhecimento, mais iguais em valor. Então e Peter Schultz dizia o quê? Que você deve contratar caráter e treinar habilidade. uhum. E ele está certo. Então, primeiro, confiança, mais do que performance. Então, se você, com princípio e valores, seleciona pessoas que têm isso em comum, que vão ter o efeito de um trabalho sinérgico, você vai melhorar os processos, otimizá-los
E depois que eles estiverem estruturados, aí você ganha escala com inclusão tecnológica. Então, eu entendo que gestão é valor, pessoas, processo e tecnologia. Então, acrescentei dois elementos à fala da Diniz. Então, por isso, qualquer coisa que você for fazer, passa por isso. Defina missão, visão, valores, faça um planejamento, escolha metodologia, crie painéis de BIs, monte plano de ações, acompanhe. Eu gosto muito de falar disso. Timeline, deadline. Timeline, deadline. Ó, cadê é esse problema? Tá, não foque em problema, foque em solução. Qual é o plano de ação? Isso aqui, quem é o responsável? Fulano e tal. Então tá aqui, linha do tempo. Quanto tempo para entregar? E acompanhe o status. Então, minha monitorização lá, o status de cada projeto. Um painel, a gente tem um PMO, um escritório de projetos lá, e a gente acompanha os processos que nós temos, os projetos que nós temos com o CPF aqui responsável, e tem timeline e deadline. Então, com isso aí, você começa a ter o que a gente chama da gestão baseada em dados, né? Então, Uhum, uhum. a Drive Decision Making, né? Que você baseia as suas decisões em dados. E para isso a gente precisou buscar, o que a gente, quando chegou lá, fizemos uma auditoria, tinha a integridade de dados nossa, a qualidade, era nota 2 de 0 a 10. Então, nós precisamos fazer uma revolução tecnológica lá. Então, nós compramos 3 novos servidores, colocamos todos os servidores no data center profissional, Hostdime. Nós trouxemos um time da universidade de craques e, cara, de tudo pós-doc, para montar até astrofísica nós temos lá, montamos um projeto de governança de dados, estruturamos o dado para poder ganhar escala. Nós implantamos também um MedMind, que é um projeto de inovação aberta, criando soluções digitais através de startups, envolvendo o pessoal de faculdade, da Universidade Federal, da Estadual, só gente de cabeça muito para frente, que inclusive faz parte desse cluster de pesquisa da telecirurgia robótica, que a gente vai falar. Depois mudei o time, dei estrutura, integrei, coloquei e criei um centro de inovação em tecnologia. Então, o maior investimento que a gente fez lá foi em tecnologia. Aí viramos a chave. A gente passou a ter integridade de dados, e agora a gente começa a parte, estamos trocando o IRP, nós estamos botando os solos lá junto com o Uhum. IRP, demos uma limpada na área, e com isso a gente vai ter integridade de dados e todos os processos em João Pessoa serão rastreáveis a partir de janeiro. Então a gente vai ter um legado Quantas maravilhoso vidas, para lá. Walter? Lá peguei com 142 mil, já estamos com 182 mil vidas. Quase 40 mil em 5 anos, 5 anos e meio. De 897 milhões, fomos para 1,4 bilhões aproximadamente de receita bruta, né? Nós saímos dobramos o metro quadrado de área que nós ocupamos hoje, saímos do INDSS, que era nota de 0,60 para 0,79, 0,84 agora, o último ano. Nós pegamos 9 unidades, 8 unidades, 9, passamos para 19 unidades. Nós crescemos também em número de vida, né, como falei, em market Uhum, uhum. share, nós tínhamos um market share de 41%, fomos para 49% dentro da área de João Pessoa. Então, cresceu muito em João Pessoa e fizemos muita coisa impactante. Criamos eu convido você a conhecer lá o Espaço Vida, que é um Rapaz, não, eu vou te visitar. Eu nunca fui para João Pessoa, rapaz. Vou te feito o visitar, vou te convite. estruturar essa Feito o viagem aí, convite. É rapaz. um prazer lhe receber. É uma viagemzinha de 2 horas e 40, voo direto. Então, aí você vai conhecer lá o Espaço Vida, que é um centro de promoção à saúde, num lugar belíssimo, onde a gente faz lá café com cultura, a gente faz lá manjan session, a gente tem lá práticas integrativas, yoga, pilates, a gente tem junto com fisioterapia motora, reabilitação respiratória também, um ambulatório de obesidade, um endócrino, nutrologista, nutricionista, nutrólogo e também psicólogo e psiquiatra, um de saúde mental. Estamos agora com um trabalho com a melhor idade para fazer práticas integrativas lá. E, aí, e o projeto da cirurgia? Onde é que ele se encaixa aí? Aí eu estava em João Pessoa, recebi a visita do pessoal da David Med, disse, ó, tem um chinês aí que querem lhe conhecer. Nós estávamos, chama para almoçar conosco. E aí, almoçando lá, E, em e isso você já tinha ido para a China lá atrás. A 2005. outra China, a outra Outra China. China, aquela Tá. velha China, ficou para o passado. Aí eles foram lá, a gente bateu um papo, conhecemos, eles só queriam fazer um convite para você, vamos lá para uma feira que vai ter em Xangai, com mais de 7 mil expositores em abril. Eu digo, pô, vou conhecer, eu tenho essa curiosidade. E eu queria comprar robô, estava pensando em robô, eu vou lá ver todo robô lá. Em janeiro, que a gente geralmente faz esse ano, a gente teve
a Convenção Nacional de Médicos de uma Pessoa. A gente não fez o Inova, que ano que vem a gente volta a fazer em janeiro, que é o Inova Cooperar, que é você vai estar conosco próximo ano, se Deus quiser. E aí a gente recebeu lá o Marcelo Loureiro, que é CEO do Escola, tá, aqui no Paraná, o cara é excepcional, Espetacular, uma espetacular. figura humana, Projeto não muito sei se você legal. já entrevistou, você deve Ainda não, entrevistar. rapaz. Não consegui Vou lhe fazer dar o data com o contato. Marcelo. Marcelo Loureiro, você tem que trazer esse cara aí. Esse cara é fora da curva. É gente como a gente, cabeça boa, ético, extremamente qualificado tecnicamente, humano e com visão empreendedora, um cara incrível. Figura humana espetacular. Ele, o Fábio Mazelli e a turma dele lá, é só gente nível A linha, A linha. E aí, conheci essa turma, levei Marcelo lá para João Pessoa, ele viu o movimento que a gente estava fazendo lá, um evento bacana lá, suntuoso, com muita gente, 400 participantes, fizemos um jantar inicial lá, um, no ano do cooperativismo, chamando todas as expressões das mais diversas áreas de empreendedorismo, do mundo jurídico, médico, de cooperativismo, e tudo lá de uma pessoa, a gente botou 300 pessoas de extrema relevância para discutir aí prospecções futuras do cooperativismo, e depois que eu conheci, fui com ele e com a turma para a China. Passamos 15 dias juntos, então dois caras de cabeça boa, desocupado, né? Na China, gosto criativo, só pode dar nisso. Então, aí começou a maquinar os insights, tá? O tempo todo conversando, viajando juntos para lá, para cá, almoçando juntos, jantando juntos. Deixaram esses caras conversando 2 semanas, é um estrago. Aí, toma ideia, a gente vamos prospectar. Bora, a gente vai chegar, vamos levar não só. Eu tinha passado em novembro aqui, eu tinha visto um outro robô aqui, tinha me sentado. Eu trabalho com dor, trabalho com ultrassom, já tem o cérebro invertido aí nas imagens. E me sentei em 5 minutos, eu fiz incisão, fiz punção, fiz sutura. Eu disse, cara, isso aqui não tem volta mais não. Novembro. Aí fui lá conhecer os robôs de lá. Nós fomos na Ed, que é uma empresa com 300 engenheiros que só produz robô, para conversar com desenvolvedores. E fomos na David, em Ningbo, conhecer essa estrutura de material para cirurgia laparoscópica e automação que eles têm lá, e participei de um evento Brasil-China, até me convidaram para falar sobre a saúde suplementar sobre a saúde no Brasil, o papel da Unimed. Lá eu participei de um evento muito suntuoso lá com a autoridade chinesa, e depois desse brainstorm lá, a gente veio com os pacotinhos já todos estruturados. Ó, vamos fazer uma telecirurgia primeiro no Paraná, segundo a gente faz na Paraíba. Feito. Vamos ser pioneiro em tudo, vamos. E assim foi. Em agosto, a primeira telecirurgia foi feita entre Curitiba e da América Latina, tá? Uma telecirurgia feita de forma experimental, no suíno. No que eu lhe faço também esse convite, você conosco conheceu a escola. Eu, inclusive, vou estar lá no sábado, tá? Né? Anterior ainda para o Rio lá. A gente tem uma reunião lá de planejamento, mas no dia que você quiser, você vai com a gente lá conhecer a escola. Espetacular o lugar. Em Campo Largo, a 30 minutos de Curitiba, uma estrutura, é a O, melhor da o, América. o Escola eu conheci, não consegui conhecer o Marcelo. Pronto, Marcelo olha me lá. levou lá no Escola. Pronto, é espetacular. Aí nós fomos lá, Espetacular, espetacular. recepcionamos o robô, então fomos para a China junto, voltamos, eu trouxe o pessoal da China aqui no Brasil, depois lá em João Pessoa, fechei as parcerias, depois eu fui na escola, depois tem recepcionou o robô, teve a primeira telecirurgia com 500 quilômetros de distância, entre Cascavel e Curitiba, feita com o Totti, que é um cirurgião excepcional do Rio Grande do Sul, e Marcelo e Totti, tá? E depois tivemos aqui um evento aqui de robótica em Sorocaba lá com o Gustavo. A gente chegou no consenso de abrir assim, uma ideia de conversar com o presidente Omar, que ele liberou para a gente montar um programa de cirurgia robótica e telecirurgia no Brasil. Aí unimos essa galera toda aqui, uns 30, 40 aqui, que já tinham projetos já em andamento, já consolidados de robótica. E depois disso veio a ideia de fazer a segunda cirurgia, que eu tenho combinado com eles. Ó, essa segunda cirurgia a gente vai fazer durante a Convenção Nacional lá em João Pessoa. Mantivemos em silêncio e preparamos um plano A, B, C. O A era meu robô chegar, o da Ed não chegou. O B era trazer o console, que é a cabine de comando, que estava lá em Cascavel, e assim foi, e de lá operar um animal em Curitiba, tá? Só que no meio dessas duas, os meninos fizeram uma que foi a cirurgia de maior distância geográfica do mundo, que foi do Kuwait para
Curitiba. Aí foi uma cirurgia no ser humano, a hérnia. O Totti estava lá no Kuwait e de lá operou em Curitiba um paciente de hérnia. Foi uma cirurgia que foi feita a mais de 12 mil quilômetros de distância, com a distância ótica digital de fibra de 31 mil quilômetros. E um delay entre o comando do console lá e a resposta aqui de 0,2 segundos, 0,2 Que segundos. loucura. Então, para 31 mil quilômetros de cabo, né? Entendeu? Aí eu disse, "Pronto, agora vamos fazer em João Pessoa." Então, eu já tinha tido a primeira da América Latina em agosto, experimental, entre Cascavel e Curitiba, o grupo do Escola, que a gente estava nesse projeto, Aham. tá? A segunda, eles fizeram entre o Kuwait e Curitiba. Então, mais de 12 mil quilômetros, e foram para o Guinness Book. A terceira, a gente foi fazer de Curitiba para João Pessoa. E aí, montamos redundância, tinha 42 profissionais envolvidos nisso, 17 empresas, né, que deram alguma ajuda. Mas de servidor, tinha a Cobata, a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que criou um túnel que a gente mandou tudo foi criptografado e implantou o QoS também, né, Quality of Service, e tinha ainda a Uplink, esses três. Aí transmitia de João Pessoa, do Centro de Convenções, até Curitiba. De Curitiba para Campo Largo, que dá uns 30 quilômetros, aí entrou a Liga Telecom lá. E com isso a gente tinha esses quatro. Quando a gente chegava com a informação do robô, ela não voltava. Que o robô, quando chegava em Curitiba, via três provedores, travava, como fosse uma proteção de invasão de dados. Aí, rapaz, vamos botar um firewall? Bora, aí botou o firewall lá e cá. Aí confundiu o robô botando os provedores tudo dentro de uma sala só. Então ele entrava, pensava que era um robô só, que era um provedor só e tinha três lá, com redundância, porque se desse errado, eles automaticamente eles mudavam de servidor caso houvesse uma dificuldade de transmissão de sinal. Porque inicialmente a gente estava trabalhando nessa lógica. Então, quando a gente botou o firewall, eu disse, "Mas por que não vamos testar com internet convencional, não dedicada? Bora." Aí atingimos 0,04 segundos, ou seja, 43 milissegundos de delay. Aí, pronto, vamos fazer com internet simples, não dedicada. Então, não foi simples montar a estrutura, mas a gente fez o procedimento com internet simples de ponta a ponta. Então, entramos para a história, uma primeira telecirurgia remota, utilizando a internet de baixo custo. E isso faz o quê? Cria a era digital, da cirurgia digital inclusiva. Ela passa a dar qualidade, diria assim, assistencial em cirurgia, sem limites, né? Porque ela passa a ser inclusiva. Então, o projeto que a gente está desenvolvendo, a partir de agora, essa imersão que a gente vai fazer na próxima semana é para os próximos passos que a gente vai, ou seja, foi na China que essas coisas foram maquinadas, né? E a gente faz primeiro no Paraná, depois na Paraíba. Aí apareceu no meio o quarto, mas foi muito bacana. E aí Mas depois, e esse projeto tem algum nível de segurança relevante, Walter, para transformar isso, para popularizar isso de verdade? esse é o objetivo. A gente, ó, então a gente fez agosto, Que setembro, outubro, bacana! tá? Aí quando a gente trouxe para a Unimed Brasil, o que é que eu falei? Ó, a Unimed tem 170 hospitais, tem 340 cooperativas. Ela pode ser o efeito multiplicador através de parceria público-privada. Então, criamos um programa de cirurgia robótica e telecirurgia na Unimed Brasil, que tem três comitês: o comitê técnico-regulatório, o comitê científico-regulatório, que vai definir estudo multicêntrico, pesquisa clínica aplicada, certificação, protocolo, ou seja, a essência científica do processo. O outro, de capacitação e treinamento, que é o modelo da escola, para a gente treinar pessoas, que a maior barreira para evoluir nesse processo é a formação médica, tá? Uhum. Terceiro, aí vem, criamos um modelo de negócio e sustentabilidade. Esse modelo ele tem quatro premissas. Ele é de adesão livre, espontânea, qualquer um pode participar. Ele é multimarca, ou seja, não tem lobby aqui, todo mundo cabe aí. Ele é de também inclusivo, qualquer um pode participar, mas a adesão é espontânea. Então eu tenho adesão espontânea e inclusivo. E também multimarca. E tem que ser sustentável para a gente criar, Uhum. diria assim, um modelo que seja replicável. E nisso aí, o fato de envolver a internet de baixo custo abriu a porteira. E o fato de trazer quatro empresas, duas chinesas, uma americana e uma inglesa, para esse jogo, eles vão baixar custo, isso vai evoluir. Agora, a Conitec aprovou
a cirurgia robótica em próstata, então isso aí é a tendência a evoluir, porque o que houve com a evolução cirúrgica? Você, oftalmologista, trabalha numa áreazinha bem, realmente precisa ter muita mão para isso, e muita equilíbrio, né? Mas veja como é que, vamos falar de laparotomia e toracotomia. Cirurgia era aberta, uma grande repercussão, um impacto metabólico gigantesco, né? Então, endócrino, metabólico, enfim, em razão do estresse pós-trauma. Aí foi menos invasivo, abrindo o quê? O ambiente da cirurgia endoscópica. Laparoscopia, toracoscopia, endoscopia, de maneira geral. Então, em vez de cortar, você perfura e entra só com as câmerazinhas e opera através de pneumoperitônio, pneumotórax, e aí você vai Uhum, ter uhum. visibilidade e avançou. Então, saímos da cirurgia de corte para uma cirurgia de pequenas penetrações. Aí evoluiu, por que não conectar isso aqui a um robô? Para melhorar o quê? Refinar a habilidade cirúrgica, ou seja, o paciente, o médico está aqui operando, mas quem está mexendo lá é o robô, o comando é humano. Mas aí ele tem os seus movimentos, diria assim, mais refinados, e além disso, duas evoluções aí. Com machine learning, a gente vai começar a estar interagindo agora máquina e Sim, homem sim, 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 para sim. ajudar você a ir no caminho certo, tá? Aí alguém disse, por que não fazer esse acesso à distância? Então, a cirurgia aberta, laparotomia, virou endoscópia, laparoscópica, depois laparoscopia por robótica e agora uma robótica remota. Quem tem tecnologia para isso? Os dois robôs chineses, tá? Só tem os dois, de microport, e que tem essa tecnologia. O inglês não tem e nem o americano. E isso revolucionou não só a cirurgia, mas também o treinamento pode ser feito à distância. Então, veja lá, nós vamos abrir daqui a uns 30, 40 dias um centro formador lá em João Pessoa, que é esse modelo com escola, para preparar pessoas, e não vou precisar estruturar um modelo para cirurgia experimental, porque eu opero o Ah, animal à vai distância. ter um escola Ramalho lá, João Pessoa? É uma uma escola cover, mas é em parceria aqui com o pessoal, que eu conversei muito com os meninos quando eu fui lá, com o Davi, que é sócio do Marcelo, e o próprio Fábio Mazelli. Só, aqui ninguém vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso aqui é um projeto que vocês desenvolveram, a escola tem uma expertise fantástica, nada aqui é para fazer sem sua autorização. Vamos só bolar um modelo de negócio, um guarda-chuva que envolva tudo isso aí, para a gente fazer ensino de qualidade, treinamento de qualidade, fomentar pesquisa e formação médica com embasamento robusto técnico, tá? Vamos dar noções éticas também para fomentar a pertinência e fomentar a humanização através de inclusão tecnológica. Por exemplo, o Pedro, que faz parte do projeto, está com um grupo lá em Angola, trabalho voluntário. Nós temos um projeto itinerante para colocar, que todos vão ser voluntários nisso, a gente já fez uma série de incursões aí de empresas que já toparam, então nós vamos fazer a cirurgia robótica também, que é itinerante, tá? E a ideia é levar a cirurgia ao rincões do país, lá na população ribeirinha, no interior, na cidade do meu pai, Bonito de Santa Fé. Então, com isso, eu tenho o mais difícil é a formação médica. E um professor, um cirurgião sênior, leva muitos anos para formar, tá? Uhum. Mas ele pode, com o nosso time, formar residentes que vão estar habilitados na sequência, termina o curso, para estar lá na ponta, ao lado do paciente, sendo o auxiliar, e ele está lá ou operando, ou auxiliando, ou orientando, ou protorando, ou seja, o modelo de tecnologia remota permite que você não só opere à distância, como treine à distância, como auxilie pessoas à distância, interaja à distância. Então, isso é uma grande. Olha que coisa maluca que vai acontecer em pouco tempo. O cirurgião vai estar em casa, separa um quarto, bota um console, e ele opera de lá. E ele pode estar auxiliado no Brasil, auxiliado por um italiano, operando um paciente nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar, na Arábia, na África. Não há mais essa distância. Vai precisar ter uma equipe lá para que isso Uhum. ocorra. Vai precisar de quê? Formação médica, conectividade e plataforma robótica. Já temos. E o Brasil tem conectividade para isso. O que a gente fez, basicamente, foi Rapaz, unir as pontas. Unir as pontas. você literalmente faz parte da história agora, hein? Eu quero crer que sim. Tá? Que nós Rapaz. fizemos um movimento assim diferente que vai virar a chave da cirurgia inclusiva, cirurgia de excelência digital inclusiva, que não vai ter mais
fronteira para oferecer qualidade assistencial. E nós passamos, vira uma chave, em vez de ser consumidor, virar fornecedor de tecnologia. Por que não, cara? Aqui tem muito talento nesse país, cara. Então, o que a gente precisa? Conectar agora nas parcerias público-privada. E tanto o estado do Paraíba como o Paraná estão bem articulados para isso, para que a gente leve a cirurgia de qualidade lá na ponta, tá? Agora, temos um projeto social também, esse grupo, que é um modelo itinerante, tá? E nós vamos fazer isso, percorrer isso, do jeito que vocês fizeram na UFITAL, Uhum, tá? Com caminhões e tal, a gente uhum, quer participar disso aqui. Aí vocês vão, por que essas coisas? Primeiro, que nós somos irrequietos, que é uma coisa boa. Irrequieto, ele não fica ali em zona de conforto. Ele está sempre pensando, ele fica a cabeça virando, pensando em coisa. Já dizia Steve Jobs, esse maluco que pensa que muda o mundo, geralmente são os que mudam, porque eles não são de zona de conforto, eles são de desafios, tá? E outra coisa, de desafios geralmente audaciosos. Segundo, nós temos um senso aguçado pela comunidade. Que não sei se você gosta dessa leitura de liderança moderna. Liderança moderna uhum, tem três características: ambidestria, antifragilidade e senso aguçado pela comunidade. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, o senso aguçado pela comunidade, a inquietude que é própria do pesquisador, do cientista, que vive fazendo pergunta e buscando solução para os problemas. O gestor moderno, contemporâneo, que ele caça problema para fazer solução. O gestor antigo, ele fica se escondendo do problema, uhum, não quer uhum. saber do problema, ele fica se escondendo, e nós não, nós procuramos problema para solucionar problemas. Acho que isso vai do pesquisador, vai do gestor, vai do realizador, do transformador. Então, com o espírito elevado humanitário, quer dizer, com o senso aguçado pela comunidade, com a mente de inovação aberta, que é aberta para a inclusão tecnológica, aberta para a convivência com gente que constrói. Marcelo diz um negócio que assim, eu não quero mais estar perto de ninguém que joga bola de ferro nas nossas pernas, que amarra a gente e fica com voo controlado. Cara, você tem que tocar fogo em quem quer voar, velho. E não tá promovendo pessoas inteligentes, ou que são idealizadoras, ou que querem mudar o mundo. Você amarrar, meter corrente nos pés, isso é um absurdo. Então, é por isso que Steve Jobs também dizia: meu time é de nível A. Quando eu misturo com B e C, não dá certo. Quando eu boto Uhum, A, dá uhum. certo. Por quê? Não tem essa coisa de você estar preocupado que o outro é melhor do que você, ou foi o que pensou, o que foi na frente. Tá tudo junto, cara. É uma sinergia, vamos junto, bora. É um time. E quando você tem assim uma diferença muito grande de formação, às vezes no mal resolvido, cria essa inquietação, esse desconforto, e que não produz tanto quanto um cara que está lá na frente. Então, é importante que nesse ambiente desse cluster de pesquisa, a gente tem uns quatro caras de tecnologia, rapaz, gente, cabeça Gênio. genial. Aí tem meia dúzia de médicos, tudo mente aberta. E tem pessoas da área de comercial, da área de marca, comunicação, então a gente juntou um time para criar essa salada. O que é que a Fundação do Cabral de meu amigo Horácio Forte, ele diz é a complementariedade das competências. Então, quando você une pessoas diferentes em conhecimento, mas iguais em valor, e você faz a complementariedade das competências e bota todo mundo para voar, e isso com espírito humanitário elevado, com senso aguçado pela humanidade, ou seja, com a tua responsabilidade de ter entrega para a sociedade, entrega social real, e não essa conversa blá blá blá, Pierre, Uhum. ESG, não é esse negócio, nem falo nisso. Tripé de sustentabilidade, que é o triple bottom line, começa por quê? Lucro. Começa por resultado operacional. Então, você tem que ter uma boa governança para permitir que você tenha um resultado operacional. Aí você tenha preocupações com o planeta, que são muito importantes, tá? E não destruir o planeta dos nossos netos. E também forte inclusão social. Mas sem lucro, cara. Aí você vê aí, loja americana, distribuindo, é, como é que foi? Distribuindo cesta básica em carro elétrico na comunidade do Rio. E esqueceu de olhar a governança. Sim, sim. Então não adianta, cara. Você tem que ter uma boa governança, para ter uma boa eficiência operacional, para ter resultado operacional, que em ambiente de cooperativa não chama de lucro, chama de resultado operacional. Porque tudo que a Uhum. gente pega e distribui. Nós somos guardiões do recurso que vem das mensalidades do plano e você devolve para a sociedade
inclusive fomentando emprego e renda no ambiente local e regional, porque o recurso vem e volta para médico, para clínica, para hospital, para fornecedor, então você não fica com lucro, tá? É diferente de uma empresa que bota o lucro fora do país, que tem Uhum, uhum. IPO, que tem investidor externo. Cooperativa, tu recebe, tu repassa. Isso é que é lindo na cooperativa, que ela fomenta emprego e renda local regionalmente. Então, quando você precisa ter esse resultado operacional, para poder investir nessa coisa, diria assim, que é a cereja do bolo, que é você ter uma mentalidade aberta para buscar produzir energia limpa, para focar na importância. O Brasil é riquíssimo demais em cereais, em energia limpa e água. A gente tem riqueza para o mundo. Isso é bagunçado na gestão. Mas na hora que você conseguir equilibrar isso aqui, quer dizer, dar um senso de governança melhor e controle, e você, com as pessoas criativas que nós temos aqui no Brasil, e trabalhadoras, certo? E bem resolvidas, e com capacidade de trabalhar em conjunto, esse país explode. Então, a gente precisa, com isso aí, essa é a nossa responsabilidade, fomentar pessoas que fomentam, que ajudam a construir o futuro da medicina. Medicina 4Ps, que é o futuro. Ela é preditiva, preventiva, personalizada e participativa. Preditiva, ó, Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, análise de grandes volumes e grande velocidade e variedade de dados, nos leva à análise de tendência. Então, a gente tem que se antecipar. Tem uma tendência, você se antecipa. Aí, preventiva, você bota o wearables, os vestíveis, você faz um planejamento de mapeamento, busca ativa, e você previne doença, e inclusive com a engenharia genética, agora Uhum, redesenhando uhum, uhum. o aspecto molecular, e você pode, inclusive, trabalhar essa modelagem para que não tenha desenvolvimento de doenças como câncer, Alzheimer e outros, trabalhando na prevenção nessa fase, inclusive com citogenética. Aí você vem, preditiva, preventiva, personalizada, o que é? Terapia-alvo. Hoje você vai ter cada vez mais o tratamento é específico para fulano de tal, calçando como uma luva. Então, a engenharia genética permite, com estudo genético e com terapia-alvo, trazer essas soluções personalizadas. E participativa por quê? Porque o ambiente pode ser o mais humanoide possível, híbrido, mas a decisão é humana, porque vem a empatia, o carinho, o apreço. Eu não acho que vai demorar muito tempo para a inteligência artificial conseguir emplacar aí a empatia que o ser humano tem. Então, eu entendo que a medicina caminha para esses 4Ps. Então, o que é que nós vamos fazer como realizador? Aí utiliza a música para sensibilizar, a espiritualidade para saber que você não é nada se não fosse Deus. Você é uma coisinha de nada. Mas você recebe a chance de ajudar, de você entra num alinhamento de quem realmente você representa. Isso trata precocemente a arrogância e torna você do tamanho que de fato você é, né? Uma criatura de Deus igual a todos os outros. Então, você junta esse troço aí, de ter conhecimento científico, e a inquietude do cientista, a capacidade de trabalho de quem ama o que faz, a musicalidade, a espiritualidade, a relação humana, e montam 3, 4, 5, 10 caras disso aqui, revolução, irmão. Isso é revolução. Então, é achar as pessoas certas, que foi isso que eu acho que aconteceu aqui nessa entrevista. Eu nem lhe conheço, já tenho um carinho de amigo antigo, porque por identificação, cara, a gente pensa muito parecido, entendeu? Então, eu estou maravilhado, como Deus tem feito, de atrair para perto de mim gente para não achar que eu sou doido, entendeu? Que eu sou o único, o que eu estou perdido no espaço. Mas não, tem mais gente aí achando que é possível fazer a coisa certa e dar certo, ser honesto e dar certo, não trapacear e dar certo, entendeu? Não se envolver em rolo e dar certo, buscar a essência e dar certo, tá? Ser patrão do dinheiro e não o contrário, funcionário dele. Quer dizer, quando você começa a ver que tem mais gente que trabalha nessa lógica, aí você, pô, tem chance o mundo aí, tá? Tem esperançazinha aí, ele não está tão fora de possibilidade, não. Então, eu tenho essa coisa muito aguçada, tá? De ter consciência da minha pequenez, certo? Da minha insignificância, e, ao mesmo tempo, da minha capacidade de potencializar aquilo que Deus nos revela em prol da sociedade, em prol da comunidade, em prol do reino dele, em prol do crescimento, da ajuda às pessoas. Isso aqui está no meu coração muito tranquilo, é por isso que eu tenho essa serenidade de deitar e dormir. Eu apago.
entendeu? Porque eu sou guerreiro e Eu acelerado. eu sou da mesma forma. Durmo e apago, exatamente. Minha esposa fica às vezes revoltada comigo. Como é que eu posso apagar dessa forma? E eu falo que os problemas acontecem, mas eles estão todos direcionados na mão de Deus, né? É isso aí, irmão. Tenha E dúvida não. pegando, antes de eu te fazer a pergunta fatídica do Fala Doutores, que é o que é o sucesso para você, eu Eu já queria respondo. lembrar aqui que hoje estamos coincidentemente gravando no dia 11/11, que é considerado, até anotei aqui, ó, espiritualmente um portal energético. O 11 é visto como um número mestre associado à intuição, despertar, espiritualidade e propósito de vida. Coisa Na boa. numerologia, 11 simboliza Então, inspiração, idealismo, conexão com algo maior. E eu acho que é isso sinal que a que gente nós não estamos conseguiu aqui à toa, né? Isso aqui é a exatamente. providência de Deus, tá? Tem nenhuma casualidade. Você me perguntou o que é sucesso para mim? Olha como a resposta é Isso. fácil. Ser a melhor e maior referência para os filhos. Tão somente. Ser a melhor e maior referência para os filhos. Se você não é a melhor referência do seu filho, não é a maior, irmão, revise seus conceitos. Que a gente tem que inspirar nos filhos. Nossa grande missão como ser humano é encaminhar os filhos. E é através do exemplo. Então, eu tenho uma convicção que eu ando no caminho, porque meus filhos me admiram, gostam de estar comigo, entendeu? Assim, me amam. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Além da minha mulher, né, que é o alicerce de tudo na nossa casa, é quem dá o equilíbrio. Doutor Walter, olha aqui, dava para a gente ficar aqui umas 3 horas e meia conversando. Eu ia ficar aqui maravilhado. Vou exigir essa sua presença aqui no Segunda-feira Rio estamos de aí, tá? Janeiro. Vou atrás do senhor de alguma Não, que forma para a senhor, gente se cara, que senhor, encontrar, irmão. rapaz. Olha aqui, estou, Você é meu eu, colega, eu meu irmão em falo, Cristo, e vem falar de ó. senhor, acaba no Eu senhor, não falo, faz eu diferença. falo para os outros, Walter, que eu faço isso daqui há 5 anos. Tem mais de 260 episódios que eu já gravei. E tem alguns momentos, rapaz, que eu falo para vocês que vocês fizeram o meu dia valer a pena. E hoje foi mais um deles. Satisfação imensa em te conhecer. Agradecer aí, Marcela. Então, assim, ela na verdade Beijo pra ela. foi humilde nos elogios, tá? Eu Ah, acho que ela é. pegou leve. Então, assim, você é uma pessoa que de verdade deve estar perto das pessoas que a gente ama, perto das pessoas que a gente quer o melhor, Isso. porque tem uma energia maravilhosa, uma comunicação brilhante e fez a diferença aí no meu dia e tenho certeza na vida de quem tiver o privilégio aqui de assistir. Obrigado de verdade. Faz tuas considerações finais e onde é que o pessoal consegue te achar? Primeiro, agradecer o convite, tá? O privilégio de lhe conhecer. Dei uma pesquisada em você, não é por investigação, não, né? Curiosidade, né? Para saber com quem eu estava conversando. E você transfere para mim o que você é na vida, né? Você é um cara vencedor, realizador, formação de excelência, trabalhador, refinado, tá? E acho que é por isso que você tem a visão de procurar coisas interessantes e procurar pessoas que tragam algum tipo de ensinamento, né? Quer dizer, de reflexão, vamos dizer assim, para não ser pretensioso. Então, foi um prazer grande lhe conhecer, foi maravilhoso. Estamos combinados aí, eu disse para você, eu vou até repetir aqui, ó, dia 17 aí, eu vou passar já já para você o horário do voo que eu chego. O evento é só 6:30 da noite, a gente se encontra. Vou levar os livros, tá, para você é, ler e também deixar com alguém que você acha que é bacana aí, falar sobre ele, o livro chamado A Missão. Ele não coloquei ninguém como autor, que dentro dele você vai ver, tem todos os nomes das pessoas que deram plantão e trabalharam lá. Esses são os autores desse livro, A Missão, tá? E aí tem uma história bem interessante de uma grávida que nós internamos com 32 semanas, é médica, inclusive, ela foi desenganada, tal, e tudo, a gente conseguiu proná-la, inclusive botando a barriguinha dela dentro de uma boia de uma neta do médico nosso lá, parceiro Vanderbeck, que teve insight de botar uma boia, a gente pronou. Com 30, mais 4 semanas a gente conseguiu tirar a criança, ela progrediu. Essa paciente recebeu até extrema unção.
Aí, e ela evoluiu e não só saiu bem, como já teve uma segunda filha. Então, em vários momentos do livro tem um relato dela, tá? Ao longo do livro, tem uma passagem dela, dos momentos que ela passou dessas internações aí, de mais de 60 dias, quase 34 dias entubada. Então, ela fala lá, eu vou te mandar o vídeo, tá? Quando ela lançou o livro, e ela agradecendo por não ter sido deixada para trás. Então, esse era o lema nosso, não deixar ninguém para trás, tá? Não deixar ninguém para trás. Então, eu vou estar aí, nós vamos nos encontrar, vou lhe intimar para ir lá à nossa terrinha, conhecer lá a terrinha maravilhosa, e ao mesmo tempo a gente ter possibilidade de conversar mais, trocar mais umas ideias, tá? Fica também a sugestão que eu vou mandar para você aí, o contato de Marcelo Loureiro e Luiz Antônio Vani, duas figuraças que você pode trazer aí para enriquecer. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, por esse sorriso no rosto, tá? Esse brilho nos olhos, que eu acho que isso aqui encanta. E eu, pessoalmente, interessante, né? Eu me sinto íntimo de você. Que negócio bacana, né? Tem uma química aqui, quando Deus está no comando é assim. Então, eu já me sinto identificado contigo, tá? Somos diria assim, do mesmo gueto, né? O gueto da, Amém. em que tudo cabe, né? É isso aí. Pois um abraço grande, meu irmão. Muito obrigado pelo privilégio. Ter me deixado para trás. Tá bom. Obrigado, gente. Terça-feira que vem a gente se encontra. Fica com Deus. Abração.